Ora, muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos, público simpático, já está um bocadinho mais escasso, mas resistente. Nós vamos ter uma mesa que não vai durar muito tempo, nós temos estado despachados há uma hora e qualquer coisa, e daí vou começar então a dar a palavra às minhas ilustres convidadas. Eu, antes de o fazer, eu queria dar-lhes as boas-vindas e queria dar os parabéns ao CIEG por este aniversário, na pessoa da professora Anália Torres, e agradecer-lhe este convite que me fez para vir moderar esta mesa simpática e interessante das nossas colegas. Ora, vou começar então primeiro por dar a palavra à professora Ana Nunes de Almeida, bem conhecida, na Universidade de Lisboa, e que foi própria doutora da Universidade de Lisboa. Eu devo aqui referir que gostei do chá que a nossa colega Anália Torres deu ao vice-reitor, não sendo responsável pela equipa eleitoral. Isto é sempre pertinente referir claramente, que nos damos conta, não é? Que afinal a equipa eleitoral é toda masculina. Hoje não, tem uma mulher. Agora. Porque quando Faz não é as obras, é para a decoração, para o património. Sou mesmo de casa. Tenho a palavra? Tenho a palavra. Mas eu já disse isso ao vice-reitor e ao reitor e tudo, portanto estou à vontade para dizer. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Muitos parabéns, Anália, muitos parabéns a toda a equipa do CIES. Eu venho sempre aqui com muito gosto. Não é só por causa da vista e da luz, mas é porque de facto me sinto sempre aqui bem acolhida em casa e a participar de um ponto de encontro e de debate científicos. E é exatamente por este meu à vontade que eu usei trazer hoje, fazer hoje uma apresentação que não é bem o que normalmente eu costumo fazer, mas, e ao contrário da Rosemary Dean, que abriu uma visão panorâmica, eu vou olhar, digamos, vou usar, digamos, um olhar microscópico. É uma primeira reflexão que eu tenho vindo a fazer e que tem a ver com a minha experiência de docente, de coordenadora de programas de doutoramento e até pró-reitora na antiga UEL, na equipa do António Novo, onde tinha o pelouro do Observatório dos Percursos dos Estudantes e da Garantia da Qualidade. É uma reflexão que tenho vindo a fazer e que agora estou a tentar sustentar cientificamente, até porque vamos ter no ICF brevemente umas jornadas sobre a ética na investigação em várias frentes e justamente eu achei que devia ser alguém com o meu perfil que devia levantar este problema que tem a ver com género, poder e abuso no caso do ensino universitário e, em particular, é nisto que eu me vou focar, a questão do assédio sexual e moral nas relações de orientação, de supervisão. Eu vou-vos apresentar, isto é uma reflexão ainda muito embrionária e ainda em tom exploratório, e tenho a perfeita noção que esta é uma questão muito complexa, muito delicada e, a maior parte das vezes, silenciada ou, o que é pior ainda, ignorada ou diminuída pelas instituições em que ocorre. Acontece isto na universidade, como já foi dito anteriormente. Parece que há determinados fenómenos que são mais difíceis de admitir e de reconhecer no seio de uma universidade no fundo, eu tenho para mim que muito do que se passa na universidade, em matéria de relações de trabalho, é também o que se passa fora da universidade. E para enquadrar, o que é que acontece? Eu penso que há situações que têm a ver com o contexto da investigação científica em Portugal e na Europa hoje, e também com as características próprias do modelo de orientação e de supervisão, no caso de programas de doutoramento, é aqui que eu me estou a referir, porque os casos que me têm vindo parar ao conhecimento e à mão acontecem neste âmbito, são particularmente, fazem uma espécie de mistura explosiva, onde estas coisas podem acontecer com mais frequência. Em primeiro lugar, temos os sinais dos tempos
em que parece que se monta um contexto particularmente favorável a relações de abuso entre orientadores e orientandos, orientandas. Orientadoras, orientadores, orientandas, orientantes. Mas confesso que hoje vou sobretudo falar de uma forma de assédio sexual, que é aquela que me tem vindo mais frequentemente ao conhecimento, entre docentes no masculino e estudantes no feminino. Os estudantes têm hoje muito poucas bolsas, os empregos são precários e há desde muito cedo, eles sentem desde muito cedo a necessidade de construir um CV com sinais de produtividade. Portanto, há uma ânsia e uma pressão muito grande para executarem pequenas tarefas e atividades de investigação e, portanto, há muitas pessoas para poucos lugares, para poucas tarefas e, portanto, digamos que tudo se faz para conseguir chegar a a conquistar esses lugares. Devo dizer que a filosofia dos doutoramentos FCT, é pena que não esteja aqui já o vice-presidente, a filosofia dos doutoramentos FCT veio agravar e perverter isto ainda mais, porque as bolsas dependem da vontade da comissão diretora do doutoramento e, portanto, o grau de pressão sobre o bolseiro é muito maior. A comissão diretiva tem o direito de dar, mas de retirar a bolsa, se alguma coisa corre mal. Portanto, as hipóteses de prepotência são maiores. E, por outro lado, do lado dos docentes, há também uma pressão igual. Uma pressão igual para orientar, é preciso ter orientantes, é preciso ter teses acabadas, etc. E é preciso publicar. Isso é uma exigência permanente e é evidente que esta mão de obra gratuita, barata e sempre ao dispor pode ser muito útil para aumentar o currículo da bibliometria. Do ponto de vista do contexto, do ponto de vista do contexto, mas há também, evidentemente, características próprias do modelo da orientação, que é, digamos, um modelo de ensino especial, que é o modelo de aprendizagem, de mestre especial não digo, mas com características particulares relativamente ao ensino ex-cátedra. Em que é uma relação que tem alguns contornos privados, face a face, esse face a face é real, mas pode também ser virtual, que está, em geral, isolada dos outros pares, quer docentes, quer colegas. Há uma relação óbvia de dependência relativamente aos orientadores, tanto do ponto de vista do aconselhamento científico, como também, como dizem os ingleses, pastoral. No sentido que o orientador é quem orienta muitas vezes em situações mais difíceis, etc. É uma relação de trabalho próxima e eletiva. Portanto, ela resulta de uma escolha mútua. Mas é, nunca o esqueçamos, uma relação de desigualdade e uma relação de poder. O orientador é um especialista muito qualificado no tema que o estudante vai trabalhar, por isso ele é tão importante para o estudante. O supervisor tem ascendente de conhecimento, de competências, de experiência de investigação sobre o orientado. Portanto, nunca é uma relação horizontal, é uma relação sempre de dependência. Ora bem, nestas relações de orientação, há casos de assédio e de abuso sexual. É evidente que o assédio e o abuso sexual podem ser definidos de muitas maneiras, comportamentos de natureza sexual ou baseados no sexo que é ofensivo para quem o recebe, mas esta definição é um bocadinho complexa, eu não tenho tempo de a focar aqui. É um foco, este tema tem sido dado muita atenção nos Estados Unidos, menos na Europa. Eu, por exemplo, estive à procura de artigos científicos sobre este tema, há 2 ou 3 no Google Scholar, não encontro, e falam de casos muito particulares. É evidente que nós sabemos que o abuso de género é uma das formas de abuso na supervisão e na orientação. Os estudos que há sobre o assunto revelam que, maioritariamente,
A relação de supervisão é considerada problemática pelo estudante, não por razões sexuais, mas porque eles não se entendem do ponto de vista da personalidade, o supervisor não acompanha, não motiva, portanto não facilita a aprendizagem e cada vez mais recorrentemente o abuso em termos de comportamentos predatórios do orientador no que respeita à comunicação e à publicação científicas. Ou seja, orientadores que exigem a coautoria de todos os trabalhos produzidos pelo orientando e a publicação também. Orientadores que publicam artigos com base no trabalho dos orientandos sem referir a sua coautoria e muitas vezes também a exploração do trabalho gratuito. Ou seja, a par da orientação é dado ao orientando várias tarefas que ajudam a investigação do orientador, mas que nada têm a ver com o trabalho do orientando. E nestes contextos surgem por vezes relações de abuso sexual. E são relações extremamente, são muito estranhas e são sobretudo muito estranhas para quem as ouve contar. E recentemente eu tenho acompanhado um caso e eu acho que esse caso é um bocadinho ilustrativo daquilo que acontece. Em primeiro lugar, tudo começa com a relação de abuso sexual, é sempre uma relação, é sobretudo uma relação de persuasão e sedução. Não é uma relação de agressão forçada. O sedutor avança por pequenos passos, monta um jogo muito inteligente e planeado, é uma espécie de uma estratégia da aranha. Começa por revelar compaixão e curiosidade pela vida privada, às vezes conturbada, da sua orientanda, e leva a desabafar e a confessar determinadas coisas, e, portanto, vai havendo pequenos e progressivos avanços, quase sempre fora do local de trabalho, portanto, fora do gabinete da universidade. Raramente deixa rastro, não há e-mails, não há SMS. Portanto, há uma teia bem urdida da qual depois a vítima tem muita dificuldade em sair. E pior, o que é extremamente chocante, mas acontece, a vítima quase que naturaliza essa relação e vai arrastando-a até se confrontar de repente com um abismo, em que percebe o que é que lhe aconteceu. Dir-me-ão, estamos a falar de adultos com vontade própria e autonomia, e é evidente que pode haver, como um artigo muito engraçado que eu li, de uma americana, consensual sex in the campus. Pode haver sexo consensual no campus. Portanto, há casos em que o consentimento é mútuo. Agora, o problema está em que então, se isso acontece e se é de livre vontade, não pode haver relação de orientação. Porque nem relação de ensino entre professor e aluno, porque aqui levantam-se problemas, obviamente éticos, que têm a ver com essas duas razões, profissional e afetiva. Se há um envolvimento afetivo, então aquela relação de orientação tem que acabar, porque há conflito de interesses entre quem avalia, entre quem é avaliado, há problemas em classificar, em promover, em atribuir bolsas, em abrir concursos. Portanto, aí, quer dizer, o problema fica resolvido pela outra bem. Não é disso que eu estou a falar. Dito isto, o que eu penso que era importante, e talvez o CIES, e em colaboração com as 18 escolas da Universidade de Lisboa, podiam agarrar neste desafio, é o seguinte: que dispositivos deveremos ter para lidar com este problema? O que acontece? Eu faria uma série de recomendações. Em primeiro lugar, um dispositivo importantíssimo é o conhecimento. Nós devíamos tentar conhecer exatamente o que se passa na nossa universidade, na Universidade de Lisboa. Qual é a incidência, quais são as modalidades, quais são os protagonistas destas relações de abuso sexual e moral. Ouvimos aqui a Presidente da CIT falar sobre o inquérito que estão a fazer,
mas eu acho que se justifica especificamente para a universidade. Nós precisamos tirar este problema da sua quarentena, sem qualquer complexo. E conhecê-lo é uma forma de dar visibilidade às suas várias modalidades. Claro que os casos que têm vindo, que eu tenho tido conhecimento e que tenho acompanhado, são aqueles casos típicos de orientadores masculinos com estudantes mulheres. Mas é evidente que há outras modalidades de abuso sexual, entre mulheres e homens, entre homens, etc., etc., para não falar de relações de abuso em casos de orientação sexual diferente. Pronto. Primeira recomendação. Segunda, os orientadores e os professores universitários devem ter alguma formação nesta área e os estudantes devem ser alertados sobre o que devem esperar de uma relação de orientação, do que deve acontecer e do que não deve acontecer. E nós, por exemplo, no ICS, temos neste momento, no arranque do compromisso, uma espécie de não é um contrato, mas é um papel que orientando e orientador assinam com os deveres e os direitos de supervisores e doutorandos. O que não devem, e tem que ficar muito bem explícito, o que são condutas ofensivas. Terceiro aspecto muito importante. Deve ser possível uma mudança de orientador por razões pessoais, sem mais nenhum argumento que não seja outro. Uma espécie de como o divórcio por mútuo consentimento, do qual não se quer falar. Às vezes não é por mútuo consentimento, o problema está aqui. É por alguém que quer quebrar a relação, a parte mais fraca. Portanto, pode invocar razões pessoais, sem medo de retaliações e sem devassa da privacidade. Porque este problema, a grande questão, é o ter coragem de vir contar o que se passa. Como em todas as situações de abuso. Whom am I going to tell? Esta é que é a grande questão. E eu dou um caso quase anedótico da nossa universidade, a Universidade de Lisboa, no Conselho Geral, numa das primeiras reuniões, nós tivemos que fazer a escolha do provedor do estudante. Eu já contei a análise. E a Helena também, acho que sabes isso. E pronto, foi-nos apresentado um perfil de uma pessoa absolutamente respeitável, um senhor, um homem de 64 anos, com um currículo interessante e tal, diziam que era pai de 4 filhos, etc. E eu perguntei ao nosso reitor e disse-lhe, mas eu não tenho nenhuma objeção a fazer relativamente a esta pessoa, mas será que é o perfil mais indicado para um provedor de estudantes numa universidade onde a maioria dos estudantes são do sexo feminino, onde casos gravíssimos de abuso, de assédio, etc. Eu estava, neste momento, falei-vos da orientação, mas é evidente que estes problemas acontecem desde que se entra na universidade. Quando estes problemas de assédio acontecem, sobretudo, com mulheres. Como é que uma jovem de 21 anos vai ter alguma vez coragem de ir contar uma situação desconfortável a um senhor desconhecido de 64 anos, etc. O reitor virou-se para mim com um ar completo, não era fúria, coitado, era extasiado, virou-se quase perplexo. Ele disse-me assim, o que a Ana acabou de dizer é perfeito. Eu sabia o que é que ele queria dizer, disparate, mas ele não disse disparate, emendou a frase e disse, eu considero que é totalmente inapropriado. Portanto, eu até falei, dei o exemplo das esquadras da polícia, que tinham sempre um homem e uma mulher, para os casos em que isso acontece. Mas, portanto, isto foi a reação, e este senhor foi votado com 31 votos a favor e 4 contra. O que significa o ambiente. Portanto, who am I going to tell? Eu estive a ver exemplos de universidades americanas, é evidente que eles têm muitas vezes provedor do estudante, um de cada sexo, e não é disparate nenhum. Tem também, às vezes, há o Office da Igualdade de Oportunidades. Há uma linha SOS, onde as pessoas podem falar anonimamente destas situações de desconforto e, para além de haver estas estruturas, nós temos que ter um sistema onde os abusadores sejam punidos. Ou seja, tem que haver efeito. É preciso que a intervenção tenha efeito. Agora,
o acompanhamento da vítima é qualquer coisa de extremamente difícil e doloroso para alguém que não está treinado a acompanhar estes casos. Tenho que me calar, não é? Tenho que me calar. Tenho que já terminar. É a última linha. Há aqui um diálogo absolutamente fundamental com a vítima, que se vai apropriando aos poucos e poucos e cada vez com maior dor da situação que está a viver. E, portanto, há um timing que lhe é próprio. Nós teríamos vontade que ela avançasse imediatamente para um estado de denúncia, de coragem para falar, levantar a queixa, mas isto é muito mais complicado de fazer do que se pensa, mas, na verdade, eu acho que este é um tema a que a Universidade não pode ser indiferente. Muito obrigada, Ana, por esta reflexão em torno de uma questão tão subtil que todos nós que vivemos em universidades conhecemos, mas temos vindo a calar, e que é importante esta chamada de atenção e fazer progredir em algum sentido. Bom, eu vou dar continuidade à nossa mesa, dando a palavra à Maria Rosa Paiva, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e que é fundadora da AMONET, Associação de Mulheres Cientistas. Eu já falei a seguir este. Portanto, eu vou tentar controlar o meu tempo de modo a não exceder os 10 minutos e por isso talvez tenha que saltar alguns slides. Começaria por dar os parabéns à equipa do CIES pelo trabalho extraordinário que estão a fazer, os meus mais sinceros agradecimentos em nome da AMONET, à professora Ana Torres, pelo honroso convite que nos fez. Esta comunicação é um trabalho conjunto da minha colega Ana Lobo e meu. Em inglês, o título talvez seja mais adequado. Gendered Research, Gendered Salary, The Old Present Trend. Foi uma pequena alteração que nós fizemos após já ter enviado o título. Como todos sabemos, a época que consideramos ser os primórdios da ciência moderna, começando no século XVII, até hoje tem sido sempre dominada por homens. Século XVII, XVIII, no século XIX, uma figura de mulher ali a espreitar a sua condição de provider de refeições, etc., com certeza. Já me enganei, eu penso sempre nesta coisa destas cenas. O que é que eu escrevi? Um slide novo. Não, é esse, é um slide. Não é? Está aqui no lado. Ou foi uma estetinha para baixo. E agora, este facto histórico influenciou evidentemente todo o desenvolvimento da ciência em vários níveis, como, por exemplo, os assuntos que são investigados, os padrões encontrados para explicar fenómenos, os paradigmas da investigação, até certo ponto a interpretação dos resultados e até certo ponto a linguagem usada. Portanto, podemos concluir que, contrariamente àquilo que é geralmente aceite, a ciência não é neutra em relação ao género. A ciência, na nossa cultura ocidental, rege-se por normas que são sempre associadas a um paradigma, a um conjunto de características atribuídas ao sexo masculino, como sejam a objetividade, a separação completa de emocionalidade, rigor, etc. Adoro aquela fotografia do homem todo poderoso e a mulher, enfim, confundida, um pouco menos não segura, etc. E, consequentemente, sem que dessemos por isso, o conceito científico ficou estreitamente associado à personalidade masculina. É claro que isto tudo são coisas do passado, no século XX, XXI, não era assim como passámos, não é? Era no século XVI, etc. Há um fórum mundial
são as conferências Solvay para Química e Física ao mais alto nível, uma espécie de think tanks em que são discutidas as questões emergentes. Desculpem esta minha figura de imigrante às vezes, mas não me lembro bem falar todos no mesmo. Não estou habituada a falar português. Portanto, passados 103 anos e 26 conferências sobre a primeira, que teve lugar em 1911, onde estavam 0% de mulheres, temos 10% de mulheres em 2014, o que significa uma taxa de crescimento de participação de mulheres de 0,1% ao ano, o que requeriria mais 400 anos até que as mulheres atingissem uma porcentagem de 50%. A matemática A ciência moderna adotou uma tendência para tornar a mulher invisível no conceito de geradora de conhecimento e, além disso, os padrões masculinos para o desenvolvimento de projetos e de produtos. Portanto, é o corpo masculino e o cérebro masculino que são usados para questões de mercado, para desenvolvimento dos produtos que vêm para o mercado. Portanto, a ciência, se por um lado dissemos que a ciência não é neutra, porque tem um género, que é o masculino, por outro lado, a investigação científica é praticada de uma maneira cega, genderblind. Curiosamente, este parênteses eu tenho de fazer porque eu sou bióloga. Desde sempre, nas ciências biológicas não centradas na pessoa humana, os machos e as fêmeas são sempre estudados separadamente. Eu, por exemplo, desenvolvi um trabalho, uma figura do meu doutoramento feita em 77, para provar que isto já é desde sempre, do outro milénio, e que seria impensável que fôssemos estudar os machos e fêmeas juntos e apresentar um resultado. Isso não seria aceito pela publicação, etc., porque toda a gente sabe que são coisas diferentes, não é? Só quando a investigação se centra no ser humano, contrariamente, não há distinção. Portanto, atualmente a investigação cega pratica-se em campos que são mesmo muito sérios. Por exemplo, a nível de estudos ambientais, uma das questões atuais graves que temos é a presença de muitas substâncias químicas que afetam a saúde humana nas águas que são distribuídas, bebidas pelas populações humanas. Há, em particular, o caso dos estrogénios, que já está a afetar muitíssimo a fauna e, particularmente, certos grupos de peixes, em que metade da população de certas espécies de peixes já mudou de sexo e desenvolveram características femininas. Portanto, essas espécies arriscam-se a desaparecer rapidamente. Em humanos, os estrogénios têm efeitos de feminização nos homens e é isso que é investigado, mas têm também efeitos igualmente graves nas mulheres, porque contribuem igualmente para a sua esterilidade. E isso praticamente não é investigado. Mas eu não vou dar todos os tempos, senão não tenho tempo de ficar uns 10 minutos, mas dou agora aqui um que é o contrário. Também os homens são afetados, porque a osteoporose é considerada como uma doença típica das mulheres pós-menopáusicas. Mas há pelo menos um terço, portanto, do total de casos, cerca de um terço são homens e que também não são investigados relativamente a este problema. Mas isto não é só o caso de estarmos a prejudicar, entre aspas, as mulheres. Os homens também são prejudicados quando a ciência não tem em conta o género. Isto levou, entre outras questões, a que o género também tomasse conta dos salários, como todos sabemos. E porquê que os salários têm género? Durante muito tempo, e hoje em dia ainda se invoca a questão dos estereótipos e das tais decisões e apetências e estilos de vida que as mulheres querem ter e que, portanto, uma grande parte de mulheres não escolhem profissões da área das chamadas STEAM, ciências e tecnologias, que são geralmente mais bem pagas que outro tipo de profissões mais da área das ciências humanas. É um facto, não estou a dizer que aprovo, mas é um facto. Porém, e eu considero que isto ainda continua a ser um facto muito importante em certos países muito desenvolvidos, em particular no norte da Europa, por exemplo, na Suíça, na Áustria, na Alemanha. Este aspecto não está de modo nenhum ultrapassado. Está em Portugal, mas não está em toda a parte.
Mas, muito mais importante que isso, são os enviesamentos. E a minha dificuldade em traduzir a palavra bias, não sabia, dos painéis e dos órgãos de decisão. E sobre isso, eu adoro este estudo que já se tornou um clássico, que talvez já as colegas da área todas conheçam, mas muito rapidamente, em que vários painéis de avaliadores, em que a composição do género era 50-50%, foram convidados a avaliar currículos, que eram imaginários, de pessoas que não existiam. E havia sempre 2 currículos iguais, um com o nome de um candidato homem e outro com o nome de uma candidata mulher. No final deste estudo, que eu não sei, mas foi um elevadíssimo número de casos estudados, portanto o tratamento estatístico é completamente fiável, verificou-se que os resultados dos painéis todos atribuíam sempre uma competência, uma capacidade para ser contratado, uma capacidade para servir de mentor muito superior, significativamente superior aos homens do que às mulheres, exatamente com o mesmo currículo. Portanto, isto é a prova de que estes preconceitos continuam vigentes e eu digo que são justamente a principal causa para mim, de longe, daquilo que sucede. As mulheres continuam, por isso, ainda completamente subrepresentadas em todas as esferas onde se tomam decisões, onde há poder, onde se distribui dinheiro. Isto perpetua esse tal old present trend. Só para vermos algumas estatísticas que também já todos conhecemos. Particularmente gravoso é o caso dos conselhos executivos das grandes empresas e das pequenas também. E aqui estes dados são para empresas públicas, mas as privadas ainda são piores. Em que Portugal se encontra verdadeiramente na cauda, com apenas 4% de mulheres. Estou a acabar já. Só tenho mais 3 slides, 4 minutos ainda. 4% de mulheres. Mas mesmo os países mais desenvolvidos não têm 50%, o máximo era 40%. Em relação à política, Portugal parece que não está tão mal, porque tem, vá lá, mais ou menos 1/4 de mulheres no Parlamento. Isso é uma coisa fantástica, não é? Mas deveriam ser 50%. Não. Agora, estes 2 últimos slides que eu vou mostrar é que eu peço a vossa atenção porque são verdadeiramente paradigmáticos. Dizem respeito ao gender pay gap, à diferença salarial entre homens e mulheres para todos os países da União Europeia. E aqui vem a situação em 2008. Em 2008, Portugal encontrava-se numa situação de ter uma diferença salarial de apenas 9,2%. Ou seja, estava numa posição muito boa relativamente a outros países da União Europeia, em que, em alguns casos, por exemplo, na Checoslováquia, esse valor chegava quase aos 30%, a 27%. Eu pus ali uma seta para a Grécia, uma vez que Portugal e a Grécia andam sempre a disputar nos últimos lugares. Portanto, em 2008, Portugal estava muitíssimo melhor que a Grécia. O que é que sucede se formos analisar o modo como variou esta diferença entre 2008 e 2012? Agora reparem o que é que aconteceu à Grécia. A Grécia diminuiu a diferença salarial que tinha para apenas 7%. E Portugal? Portugal passou a ocupar o último lugar, porque a diferença salarial aumentou 6,5%. Em nome da Aromonete, obrigado por nos terem ouvido, a minha professora não está. Se quiserem consultar o nosso site, são muito bem-vindos, esperamos que o façam. Eu só queria dizer que a Aromonete foi fundada em 2004 e o leitmotiv, o motivo próximo que levou a isso foi termos constatado, ver nesse ano, aliás, em 2003, um enorme desbalanço na proporção de sexos dos
painéis que avaliavam as licenciaturas em Portugal. Eram só homens. Passados 10 anos, 11 anos, estamos melhor? Não. Agora são muito menos, antes do painel, esse painel tinha 13 homens e 0 mulheres. Este ano, por exemplo, o painel que veio avaliar a licenciatura eram 5 pessoas, das quais 4 homens e 1 mulher. Enfim, quer dizer, temos que estamos melhor. Já o Centro de Investigação foi avaliado por 4 homens, quer dizer, 3 homens estrangeiros, que eram verdadeiramente avaliadores, e algum delegado da DSCT, portanto, 4 homens. Portanto, é triste, muito triste que isto suceda, mas não nos vai tirar as forças de continuarmos a lutar. Muito obrigada, foi excelente a juntar a tudo que já se disse hoje, esta manhã. Eu agora dava então a palavra à nossa colega Helena Pereira, aqui na Universidade de Lisboa. Nós já conhecemos, foi pró-reitor, chegou a ser reitora da Universidade Técnica de Lisboa e pertence ao Instituto Superior de Engenharia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui no ISCS e nesta sala, agora noutras comissões. Muito obrigada à professora Anália por me ter convidado e por poder partilhar convosco algumas reflexões. O ponto que eu escolhi para conversar aqui tem a ver com o modo como são escolhidas, como são selecionadas as pessoas para ocupar posições em grupos com decisão e poder. E são reflexões, não é trabalho de investigação. Eu, de facto, a minha área científica de trabalho não é esta, portanto, não é no âmbito das ciências sociais nem no género, mas, portanto, tenho sido uma observadora atenta e crítica e vivi já durante muitos anos, várias situações que me vão dando conhecimento, digamos assim, empírico que queria partilhar convosco. De facto, nós temos este quadro que nós muitas vezes chamamos da tesoura, não é? Em que as mulheres estão mais até uma determinada altura e depois diminuem e os homens ultrapassam. Nós vimos, por exemplo, logo na primeira comunicação que foi apresentada pela professora Anália, alguns números que mostram, no âmbito, agora falando só apenas da universidade, no âmbito do ensino superior, que neste âmbito nós temos, de facto, uma população predominantemente feminina em termos de estudantes de graduação, de pós-graduação, de doutoramento, e eu queria acrescentar aqui um outro grupo que cada vez está a ter mais importância na ciência, que são os pós-docs. Os pós-docs, portanto, são os jovens investigadores, portanto, pessoas que têm já fizeram o seu doutoramento, que estão a iniciar uma atividade científica com alguma autonomia já, que o nosso sistema não tem conseguido absorver para posições permanentes e que continuam a funcionar basicamente no sistema de bolsas de pós-doutoramento. Ora bem, e aqui também temos uma maioria feminina. Portanto, em todas estas posições na universidade, em estas situações, temos de facto muitas mulheres. Bom, quando passamos depois para o outro lado, o lado das posições permanentes universitárias, professores auxiliares, professores associados, professores catedráticos, aí sim isto desce a pique. E nomeadamente em termos de professores catedráticos, o diferencial é muito grande. Bom, o que é que isto traz? Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Portanto, nesta primeira fase, na primeira fase dos doutoramentos, dos pós-doutoramentos, que tipo de seleção
que tipo de seleção se faz para escolher estas maioritariamente mulheres? São normalmente concursos bastante quantificados e bastante pouco subjetivos, digamos assim, em que conta muito, de facto, o currículo da pessoa. Portanto, as notas que teve, as notas mais o que publicou, e conta menos, enfim, poderá contar alguma coisa, mas conta menos uma avaliação subjetiva. E, portanto, quando as coisas são quantificadas desta maneira fria, provam os factos que as mulheres genericamente são melhores. E, portanto, o número de mulheres que ganham bolsas de doutoramento, que ganham bolsas de pós-doc, é maior. Quando saímos deste quadro, portanto, de uma avaliação numérica fria das coisas, passamos para um outro tipo de avaliação, por grupos pequenos, por análises difusas de currículo, por análises mais difusas de competências, etc., a situação parece inverter-se. Podemos dizer, claro, bom, nós temos menos professores catedráticos e menos professores associados mulheres, porque quando eles foram escolhidos, naquela altura havia poucas, ainda ou menos, mulheres doutoradas, jovens investigadoras, etc. É um facto que os números aumentaram, aliás, como se vê em qualquer estatística, aumentaram fortemente nos últimos anos. Portanto, é de esperar que, num futuro próximo, quando o nosso sistema universitário puder abrir concursos e renovar os seus quadros, é de prever que haja um grande contingente de candidatas a concorrer a esses lugares. Não é? Mas aí o processo de seleção não é frio, é um processo de seleção com bastante subjetividade. Portanto, são júris, são painéis, e não é só o que conta vendo bem. Vendo bem não são só os concursos mesmo de carreira. Há toda uma outra mídia de formação de grupos de poder e de continuação de relações de poder, que são todos aqueles grupos de trabalho que se fazem para várias coisas, vários comitês, vários painéis, avaliação de projetos, avaliação de distribuição de financiamentos, muitas coisas em que a escolha é feita, muitas vezes, por quem está no poder decisório, maioritariamente homens, como sabemos, não é? Ora bem, e aqui, portanto, isto vem aqui ao que eu queria um bocadinho discutir aqui convosco, que é como é que se escolhem estas pessoas. Ou não é como é que se escolhem, quais são os fatores que intervêm nesta seleção. Um aspecto que eu acho, e vou focar três aspectos apenas. Um aspecto que eu acho importante é, de facto, o contexto, ou seja, a situação presente. A situação presente. E a situação presente, em termos de poder universitário e científico, é, de facto, um poder maioritariamente masculino. E, portanto, ter à frente da instituição rostos maioritariamente de homens, transmite uma cultura e transmite uma mensagem que será muito diferente de ter painéis em que há misturados homens e mulheres. Eu não posso deixar de referir aqui quase como anedota a situação que vivi aqui no ISCSP, em que eu presidia muitos teses de doutoramento aqui nesta escola e, nessa altura, espero que agora já não seja tanto assim, nessa altura os júris eram exclusivamente de homens. Ora bem, isto transmite para uma escola, para uma faculdade, transmite uma imagem de que, de facto, quem tem o poder, quem são os detentores do conhecimento e da capacidade de atribuir, neste caso o grau de doutoramento, são homens. Portanto, isto interioriza-se e perpetua-se numa certa cultura também nas mulheres. Não é? Hoje em dia penso que, por exemplo, nos casos dos júris de doutoramento, por exemplo, já há, de facto, globalmente, uma distribuição por género equilibrada, às vezes até desequilibrada no sentido feminino,
mas depois não temos, nos outros órgãos de poder, não temos de facto estes rostos femininos a intervir. Isso vê-se, por exemplo, nos juízes das graduações, logo também, não é? Portanto, que são maioritariamente masculinos, e em todos os painéis que se vão formando para várias coisas. Os conselhos gerais, aqui há uns anos eu fiz um trabalho quantificado sobre quando, portanto, na primeira leva de fazer conselhos gerais nas universidades, eu fiz um apanhado de quantos, foi numa conferência da Manete, penso eu, um apanhado de quantas mulheres havia, e eram pouquíssimas, enfim. Portanto, este contexto, esta ação, digamos assim, de impor a toda a comunidade uns órgãos essencialmente masculinos, no meu entender, é importante. O outro aspecto que tem a ver um bocadinho com aquilo que a Rosemary nos falou, daquela palavra que não temos bem, a tradução portuguesa, que é o Levis Factor, que é um ambiente, digamos assim, masculino, de interação masculina, que tem um papel também muito importante, acho eu, nestas decisões de quem escolher. E penso que esse fator, por exemplo, foi determinante, por exemplo, na escolha da nossa equipa reitoral. Ou seja, cria-se um ambiente de homens, portanto, um bocadinho de boys band, não é? Como se diz, que leva a que haja um sentido difuso, não é muitas vezes obviamente declarado, de sentimento de pertença, de sentimento de continuidade e também de desconforto em relação a outro género. Genericamente, os homens têm mais insegurança em lidar com mulheres suas pares. Não, portanto, são complicadas, são imprevisíveis, conhecem muito mais o modo de funcionar dos seus parceiros. Já brincam com eles desde a escola, a jogar à bola, a jogar ao Berlim, que no meu tempo agora já não é isso, pronto. Ou pensam conhecer. De maneira que este fator de escolher os seus iguais, tem, no meu entender, também uma força muito grande. E finalmente há uma outra coisa, um terceiro aspecto que eu queria aqui focar, que tem a ver, também lá acabar já, que tem a ver com, eu às vezes costumo dizer ignorância, mas ignorância é uma palavra um bocadinho forte, e se calhar um desconhecimento. Que é muitas vezes quando, até pode ser uma mulher, às vezes, uma mulher quando está numa situação de poder decidir quem escolher para um determinado grupo. E muitas vezes a mulher escolhe um homem e diz, não havia mais ninguém, não conheço mais ninguém, não há mais ninguém nesta área. Portanto, muitas vezes, e então os homens muitas vezes, quando se confrontam, dizem, mas porquê é que só escolheu homens? Porquê é que não está aqui uma mulher? Não havia mais ninguém. Ora bem, isto, obviamente, é falso. É falso, quer dizer, as estatísticas mostram que são falsas. Quando nós temos mais mulheres em todas as áreas, ou em quase todas as áreas, é óbvio que há mulheres. Agora, eventualmente, o desconhecimento de quem está a escolher sobre isso. E, portanto, escolher pessoas para determinadas áreas, isto aplica-se, por exemplo, a painéis de avaliação, por exemplo, é o caso típico. O escolher bem implica algum trabalho de preparação e de dialogar com outros, a perguntar a outros, nós não temos, obviamente, o conhecimento todo, e isso é uma situação também que os homens genericamente não fazem. Portanto, esta mistura de fatores leva a que nos vários grupos de decisão, de poder, etc., seja perpetuado este conceito de ter homens. Para mudar, precisamos de facto de criar uma cultura em que as mulheres intervenham mais, porque também é preciso ter experiência. É preciso, por exemplo, nós na universidade, precisamos de ter
Uma pessoa pode ser uma jovem doutora, pode ser ótima a investigar no laboratório, ótima a redigir papers e a fazer conferências, mas também precisa da experiência de estar em júris, de estar em painéis, de estar nestes vários grupos e de lidar com os seus pares, mulheres e homens, não é? Portanto, tudo isto é preciso. Muito obrigada. Obrigada. Esta análise de sensibilidade sociológica foi preciosa. Eu vou passar a palavra então à última participante deste painel, que é a Virginia Ferreira de SES, do Sá de Coimbra e diretora da revista Execa. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui a podermos conversar um pouco sobre problemas que nos preocupam. Agradeço ao CIEG e felicito pelo seu terceiro feliz aniversário, à Ana e às restantes colegas. Obrigada pelo convite, que este ano finalmente pude aceitar. E já que me identificaram como diretora da Execo, vou começar por fazer um convite a quem não é ainda membro da APM, que se faça rapidamente. Estamos enfim, a APM, que é a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, foi fundada em 1991, já temos uma provecta idade, e estamos, obviamente, neste momento, com a Execo a passar por uma encruzilhada que não sabemos muito bem qual vai ser, para que direção é que irá caminhar, mas algumas de vocês aqui aceitaram o repto de fazerem parte do nosso conselho científico, portanto nos honrou. Neste momento temos um conselho científico internacional com pessoas de todas as áreas, de cerca de 70 pessoas, de quem esperamos um contributo também para o reforço da revista e, enfim, enquanto revista interdisciplinar, passa por problemas específicos de que eu também falarei aqui um pouco. Bom, eu depois de ouvir a excelente conferência da Rosemary, achei que já não tinha mais que era escusado, aliás, melhorar durante a minha apresentação. Mas pronto, já que insistem, eu vou dizer qualquer coisa. Bom, o que eu tinha planeado, de facto, era falar um pouco sobre estas três questões. Portanto, sempre a preocupação em sabermos qual é o estado de integração no sistema por parte dos estudos sobre as mulheres, de género, feministas, que existe em Portugal. É uma reflexão que me tem acompanhado nestes 20 anos e que continuo a fazer, embora os termos vão mudando. Eu tenho aqui a metáfora do candeeiro só porque me parece lembrar-me aquela história do embriagado, não é? Para não dizer bêbado, que é uma palavra feia, que procura a moeda debaixo do candeeiro porque é onde há luz, não foi propriamente onde a perdeu. Ou seja, onde eventualmente procuramos formular os problemas, onde pensamos que existem soluções. Bom, quanto às definições de profissionalização, eu retomo aqui duas, sendo que me parece que uma delas, eventualmente, poderá ser mais adequada para a realidade nacional. Nós temos sempre esta particularidade, que já foi aqui hoje muito sublinhada, que é a de termos muitas mulheres exatamente nas áreas científicas ditas STEAM, ou seja, ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas, o que nos coloca sempre numa situação muito específica. Neste momento eu estou a integrar um consórcio de várias universidades europeias que vão procurar implementar planos para a igualdade de género nas respectivas universidades.
Eu estou a enquadrar este desafio para a Universidade de Coimbra com verdadeira ansiedade. Mas então, uma das questões, porque muitas vezes estas questões são definidas em função dos problemas do Norte e não propriamente dos problemas do Sul, então tenho dificuldades em dizer às minhas colegas do consórcio que o meu problema não é pôr mais mulheres em engenharias ou matemáticas, mas é pôr mais homens nas ciências sociais e humanas, que é uma coisa que elas não percebem. Não é? Assim, não, inclusive o próprio painel de avaliação, porque a proposta já foi avaliada uma vez. O comentário era: a equipa tem poucos homens e poucas pessoas da área das ciências de tecnologia e engenharias e matemáticas. Grande novidade. O que é que será? Bom, mas relativamente àquilo que eu penso que poderemos utilizar mais para avaliar a situação portuguesa. Esta tipologia da Gabrielle, que enfim, provavelmente é conhecido de todos, mas ela, enfim, detalha o processo de profissionalização e de autonomização dos estudos sobre as mulheres, de género e feministas em 6 fases, começando pelo ativismo, que ela diz que era caracterizado, enfim, resulta, portanto, da iniciativa individual de pessoas com interesses específicos nesta área de conhecimento e que fazem propostas e iniciativas na universidade, muito pontuais, sendo que a produção, no fundo, maioritária continua fora da universidade, movida, nomeadamente, pelos mecanismos oficiais para a igualdade, por exemplo. Tivemos aqui hoje a CID e a CIT a darem exemplos exatamente da sua iniciativa neste campo. Eu, às vezes, acho que a gente ainda não saiu bem daqui, mas também fica um bocadinho mal. A fase de instalação, ou seja, são introduzidos modos e temáticas em estudos sobre as mulheres e criadas unidades interdisciplinares. E a integração, portanto, com os estudos sobre as mulheres, género e feministas, passarem a fazer parte do núcleo obrigatório das disciplinas tradicionais. Nós aqui ainda não chegámos, de certeza absoluta. Embora tenhamos, e isso mostra que quando nós pensamos em fasear as coisas deste modo, a realidade é sempre um pouco mais complexa e, portanto, devemos ver isto como situações híbridas, em que temos alguns pontos relativamente a algumas fases e temos alguns indicadores já que ela coloca em outras fases. A fase da profissionalização, em que já são criados programas de licenciatura e lugares de cátedra. Aqui temos 2 posições em que, de facto, temos programas não de licenciatura, mas de pós-graduação, e lugares de cátedra que eu conheça, não existe. Disciplinarização, portanto, criados centros de ensino, pesquisa e documentação. Portanto, aqui temos já exatamente o CIETA. Enfim, já noutros tempos houve outros centros que foram, entretanto, desativados, mas temos aqui um bom exemplo desta fase. E, finalmente, na autonomia, onde supostamente esta área de conhecimento funcionaria como qualquer outra área disciplinar, com a mesma credenciação, financiamento e capacidade de atribuir graus. Portanto, estamos muito longe desta fase. Os indicadores, então, serão o número de cátedras e professores, docentes desta área, os centros ou departamentos autónomos, o número de pessoas no ensino e na investigação em estudos sobre as mulheres, género e feministas, número e variedade de programas que atribuem graus, quer de graduação, quer de pós-graduação, número de disciplinas envolvidas, quantidade e tipo de apoio financeiro, capacidade de investigação instalada e reconhecimento da disciplina ao mais alto nível dos organismos de ensino superior. Isto seriam os indicadores através dos quais nós poderíamos medir e ver em que fase é que nós nos encaixamos. Ora, eu penso que esta outra tipologia talvez seja mais manuseável, é mais simples, mas basicamente temos uma tipologia em 4 tipos, em que o de topo, evidentemente, é o de estudos de género puro e simples,
autonomamente organizados enquanto disciplina e por direito próprio. A investigação de género, com investigação com questões de género no seu centro, que tem o género como seu foco principal, mas integrada noutras disciplinas, eu penso que é muito fundamentalmente aquilo que se passa em Portugal. Perspectiva de género, com a investigação que analisa e problematiza questões de género, posicionando o género como uma perspectiva ao lado de outras igualmente importantes. Eu penso que também há algumas das nossas universidades que não têm cursos e nem têm centros e não fazem investigação propriamente dita. Isto acontece pontualmente, e aspectos de género, a investigação na qual são pouco visíveis alguns aspectos. O que é que temos aqui em termos de analisar a nossa... Bom, eu queria aqui retomar, era esse o meu objetivo agora, era retomar, enfim, um pouco uma discussão que vem desde sempre, que é exatamente tentar perceber até que ponto é que os estudos sobre as mulheres, géneros feministas, se podem constituir como ramo de conhecimento, qual é o reconhecimento epistémico que lhe é reconhecido, como é que eles são integrados no sistema universitário, no ensino superior, etc. Ora bem, temos aqui uma futurologia do Derrida, que em 1984 já antevia que as mulheres, os estudos sobre as mulheres se transformariam numa célula da colmeia da universidade, ou seja, mais um grupo igual a outros, e que a sua legitimidade estabelecer-se-ia e o seu futuro estaria assegurado. Portanto, mas também, no entanto, ele advertia para os custos associados a esse sucesso. Ou seja, a disciplinarização do campo, a imposição de uma certa ortodoxia e a perda do seu viés crítico. Perguntava-se se o facto dos estudos sobre as mulheres se tornarem uma disciplina como as outras não era um sinal do colapso dos princípios dos estudos sobre as mulheres. Ou seja, perguntávamos, não estávamos nós, enquanto professores, professoras, investigadores e investigadoras, desafiando o que contava como conhecimento e quem contava como conhecedor ou conhecedora? Não implicava tal missão a transformação revolucionária que o feminismo procurava? De qualquer modo, estaríamos a correr o risco de afirmar um sistema que procurávamos alterar radicalmente, ou seja, a velha questão até que ponto é que é possível mudar um sistema trabalhando a partir do seu seio e com as suas regras. Ora, esta discussão vai ser retomada num período de crise, já foi mencionado aqui hoje, a crise dos estudos sobre as mulheres nos Estados Unidos, que veio mais ou menos dos finais dos anos 90. E nos finais dos anos 90, exatamente há um estudo, há um texto que é referência neste aspecto e que fundamentalmente coloca a questão da impossibilidade dos estudos sobre as mulheres enquanto ramo de ciência. Bom, isto acontece em que contexto? Acho que é interessante, isto eu tirei das notas de um texto da Joanne Wallace Scott, de um livro chamado Women's Studies on the Edge, e em que ela dá conta exatamente das transformações ao nível do ambiente universitário relativamente não em termos especificamente do estudo sobre as mulheres, mas enfim, obviamente algumas transformações são específicas. Alguns dos fatores que ela aponta são específicos para os Estados Unidos, para as questões do feminismo e dos estudos sobre as mulheres. Portanto, a constatação deste afastamento e negação do feminismo, que tem muito a ver com, no fundo, também o afastamento dos jovens relativamente à política e, portanto, a recusa em se assumirem como filiados, como partidários, seja de que ideologia. A contestação das ações positivas, ou seja, de qualquer ação afirmativa que pretenda corrigir discriminações. As pressões estudantis sobre docentes radicais. Ela fala, por exemplo, de manifestos de estudantes que fazem pressão sobre
em professores que elas consideram radicais, porque são feministas, ou porque apoiam a causa palestiniana, enfim, não interessa. Portanto, movimentos estudantis que se organizam e fazem pressão neste sentido. Ela acaba por dizer que, de algum modo, os estudos sobre as mulheres são apanhados em simultâneo em dois processos, que é o da autonomização e, ao mesmo tempo, a reação defensiva relativamente a este ambiente de hostilidade que as rodeia. E que faz com que os estudos sobre as mulheres se concentrassem no detalhe, ou seja, virarmos para dentro, a aperfeiçoar aquilo que fazemos, a cuidar de que tudo corra bem na gestão dos nossos programas, nos conteúdos, a melhorar as unidades curriculares que oferecemos. A preocupação é atrair estudantes, porque são eles que legitimam a nossa presença na universidade. Num clima também de alteração dos financiamentos da universidade. Ela fala também dos anos 2000, com a política do Bush, de redução dos impostos, que se traduziu em cortes brutais também nas universidades. Portanto, estas políticas neoliberais a instalarem-se, as universidades adotam um modelo de gestão empresarial, a Lord Mary Dean também já falou disso aqui hoje. As ideias foram redefinidas como mercadorias e eles e os estudantes reclassificados como clientes pagantes de propinas que há que satisfazer. Os fins humanísticos, aliás, há de satisfazer, e já agora também de fazer referência ao que a Rosemary Lima aqui nos trouxe, que eu achei particularmente interessante aqueles últimos estudos que ela referiu relativamente às culturas estudantis atualmente, não é? Que é os copos, a cerveja, o futebol, etc. O seu desinteresse pelo conhecimento, o seu desinteresse pelo estudo, o seu mau comportamento em sala de aula, etc. Eu acho que agora os telemóveis e os laptops ajudam bastante ao bom comportamento. Eles ficam entretidos com seus gadgets e não falam para o lado. Ora bem. Também não ouve o professor? Claro que não. Também não ouviu. Ora bem, esta questão, portanto, os fins humanísticos foram substituídos por vocacionais, ou seja, esta mudança de se transformar a universidade em fornecedor de mão de obra, não é? Quando antes, obviamente, as ciências sociais, sobretudo as humanidades, tinham muito mais legitimidade porque se tratava de preparar líderes, não é? Líderes do mundo culto, não é? Portanto, por isso as ciências, como a história, por exemplo, a filosofia, sempre foram áreas privilegiadas e reconhecidas. Aliás, hoje acontece a mesma coisa, não sei se vocês reparam, em alguns ciclos a história ou a filosofia têm muito mais conhecimento que as ciências do comportamento, essas coisas básicas. A ênfase, portanto, na aquisição de informação factual, que substituiu a aprendizagem do pensamento crítico, sendo a crítica exatamente um aspecto sempre reivindicado pelos estudos sobre as mulheres e o género, com ênfase na igualdade e justiça social, estiveram entre os primeiros alvos. Ou seja, de facto, o ataque à universidade e a sua empresarialização levou, de facto, a esta crescente pressão. Portanto, o crescente afastamento dos jovens da política leva à rejeição de qualquer rótulo de feministas. Qual Fênix renasce das suas cinzas o mito na objetividade do conhecimento científico, ou seja, o tal conhecimento factual. Os estudos sobre as mulheres são vistos como tendo uma agenda política não académica e, portanto, não merecedora ter um lugar no currículo da Universidade de Excelência. Os cortes orçamentais levam as administrações a reforçar os laços com o exterior, com o setor público e económico, de quem depende o financiamento. Em Portugal estamos exatamente a começar a assistir exatamente a isto, não é? Quando se anuncia que se compara o orçamento das universidades de hoje com o de 2007, e se diz que ele corresponde a 50%, onde é que as universidades foram buscar os outros 50% que precisam? Portanto, temos a turbulência para as ciências sociais e humanas, que não têm empresarialidade.
Os estudos sobre as mulheres sofrem os efeitos negativos de múltiplas tendências que se observam na ciência e na investigação. Erosão da legitimidade epistemológica do conhecimento que difunde, em face da progressiva assunção, por vezes meramente cosmética, do conhecimento produzido sobre o género nas áreas disciplinares tradicionais. Sim, porque hoje qualquer sociólogo ou socióloga que se expressa fala sobre género e arruma aquilo numa tabela sobre distribuição e composição do género. Já está a questão do género tratada. A hiperespecialização e entrincheiramento disciplinar como defesa das ameaças representadas pelos critérios de mérito e as novas métricas bibliográficas com que se pretende medir o desenvolvimento, o desempenho da atividade científica. É aqui, novamente, que eu acho que achei muito interessante que o vice-presidente da FCT hoje aqui cumprimentasse o CIEG por fazer estudos interdisciplinares, mas na verdade, toda a tendência é de reforço das disciplinas. Absolutamente. Nós tivemos visitas de painéis de avaliação que nos puseram a questão: porquê é que nós temos que ter necessidade de estudar história, estudar economia? Não, a sociologia, os clássicos. Temos que pensar que, de facto, há uma... Mas isto é evidentemente uma reação defensiva, não é? É uma reação defensiva e temos que interpretá-la nesses termos. Ora, a impossibilidade dos... eu tenho que terminar, não é? Bom, mas só aqui apresentar os termos em que o Andy Brown e o Carvalho estão sobre a impossibilidade dos estudos sobre as mulheres. Portanto, escreveu no final dos anos 90 exatamente que o ímpeto que levou ao lançamento dos estudos sobre as mulheres, a necessidade de pôr um fim à exclusão das mulheres enquanto objetos de conhecimento, está agora esgotado, deixando um rastro de confusão e incoerência. Ela toma a proliferação de categorias de mulheres em função da raça, etnicidade, filiação religiosa e preferência sexual, como a evidência para os limites de qualquer campo organizado em função da identidade social e não por tipo de investigação. Ela colocava-se muito o problema porque ela também trabalhava numa universidade em que os estudos sobre as mulheres tinham sido criados no âmbito das humanidades. E, portanto, ela dizia: os meus estudantes querem fazer um trabalho sobre violência de género, mas eu sou especialista em literatura inglesa. Ou querem fazer qualquer coisa sobre o mercado de trabalho, mas a minha colega que faz isto é especialista de estudos literários e culturais e, portanto, com dificuldade de resposta relativamente... Ora bem, este texto realmente desencadeou uma ampla polémica, mas finalmente... enfim, há outros autores que eu não trago para aqui porque também já não tenho tempo, mas o argumento basicamente era realmente tentar que os estudos sobre as mulheres alargassem o seu âmbito, mas na verdade o que se verifica é que há outros estudos, outras áreas de estudo que cresceram durante os anos 90, como os pós-coloniais, os LGBT, etc., que procuram eles próprios a sua própria autonomia e, portanto, não estão necessariamente, digamos, dispostos à sua coabitação pacífica com os estudos sobre as mulheres. Bom, eu queria comentar aqui o diagnóstico que a Maria do Mar faz sobre a situação dos estudos das mulheres em Portugal. Eu penso que o estudo dela é muito sério e interessante, porque ela fez trabalho aqui, quando houve pessoas, fez trabalho etnográfico, etc. Discordo de algumas coisas do que ela faz, mas como ela vai falar logo à cara, eu aproveito depois para dizer... pronto, só para então, para justificar o título que eu dei a esta apresentação. A profissionalização que implica recursos humanos e financeiros, reconhecimento de estudos como campo disciplinar e reconhecimento profissional. Os riscos da burocratização do organicismo sistémico, articulação com políticas e não com problemas sociais de transformação social. Perda de autonomia e perda de relevância, eu acho que nós ficamos basicamente com os riscos
E esta burocratização, obviamente, está associada e decorre de outras mudanças ao nível da universidade. Penso que todos nós sentimos isso com... sabem, eu comecei a estudar novas tecnologias nos anos 80, já há muitos anos. Nessa altura, a esperança era que as novas tecnologias iriam trazer descentralização, democratização, trouxeram exatamente o oposto. Não é? Portanto, agora temos o mundo inteiro a alimentar de informação num centro todo poderoso. Portanto, as universidades também se tornaram assim, não é? Portanto, o reitor, não o nosso, o atual, o que procedeu, gabava-se de dizer: eu encontrei uma universidade de faculdades e deixo uma faculdade, uma universidade com faculdades. Ou seja, de facto, o processo todo de perda de autonomia das faculdades e com a centralização de todos os processos hoje em dia, com a eliminação de imensos postos de trabalho. A Rosemary também falou disso, a divisão de trabalho entre o trabalho administrativo e o trabalho académico. Eu acho que agora não há divisão nenhuma. Os académicos e as académicas fazem o trabalho administrativo. Exatamente. E, portanto, esses postos de trabalho foram eliminados. Portanto, enfim, e também o que ela falou em termos de austeridade, de cargas horárias, menos tempo para tudo, turmas maiores, etc. Bom, penso que em Portugal, de facto, o Estado português não acalculou a formação de um quadro de especialistas em estudos sobre as mulheres ou de género e feministas que se encarregasse da formação em múltipla escala, que é, como se adivinha, absolutamente necessária se aquela política de mainstream for levada a sério, ou seja, da integração das perspectivas de género em todas as áreas de conhecimento. Porém, o argumento de que a perspectiva de género deve ser transversalizada a todas as áreas tem servido para a não inclusão de cursos específicos. Continuam assim acantonados nas ciências sociais e humanas e todas as outras áreas científicas completamente aliadas e de costas voltadas. Penso que muita da formação que hoje em dia se faz sobre a igualdade de género, questões de género, faz fora da academia e sem qualquer controle de qualidade ou, enfim, de vez em quando, quando nós vamos para esse país fora, ouvimos cada definição de sexo e género, que é verdadeiramente extraordinária. Mas pronto, acho que realmente temos muito trabalho para fazer e agora iremos almoçar, se calhar. Muito obrigada, Cristina. E eu abria então um pequeno espaço de questões à mesa e simultaneamente à Rosemary. Se houver alguma questão. Eu tenho outra pergunta para a Rosemary. Então, talvez. Há também mais uma pergunta. Eu juntava então as perguntas todas. Eu não é só uma pergunta, mas quis chamar a atenção. Sou Lina Lopes do OGD, sou Presidente da Comissão de Mulheres e gostei imenso do enquadramento e do que tirei várias notas. Eu tinha pensado também fazer uma conferência na área das mulheres, do trabalho e ciência, porque nós efetivamente somos maioritariamente mulheres que trabalham na ciência e, como disseram aqui muito bem, trabalhamos efetivamente, mas quando é para cargo de decisão, nós estamos lá como não estamos em nenhum cargo de decisão a nível de trabalho. Nós no OGT temos feito um trabalho e vamos começar também a trabalhar com o Conselho e vamos implementar. Eu consegui no ano passado lançar a igualdade de género nas escolas, os mais pequenos, como o ambiente. Também temos que falar na igualdade de género com os mais pequenos. Vamos ter um gabinete de apoio, estávamos aqui a falar, vamos ter um gabinete de apoio a trabalhadores e trabalhadoras que sejam efetivamente vítimas de assédio, porque é um problema também no trabalho, tal como falavam aqui no orientador e no orientando, também no trabalho cada vez a mais, não é? Cuidado para isso que falámos, porque este é uma questão de trabalho. E é engraçado poder é efetivamente sinónimo de masculinidade, não é? Feminilidade. Agora, há aqui uma coisa que eu não entendo. Eu olhei para o painel e só vejo, peço desculpa, mulheres a discutir isto. Mulheres. Só temos um homem, que é o Manuel Lisboa.
Restam só mulheres. Eu acho que continuamos todas a falar por dentro. Enquanto todas continuarmos a falar para nós próprias, eu não sei, e peço desculpa, porque gosto imenso de ver as pessoas que estão e trabalham muito, mas acho que temos que obrigar a que homens venham até aqui. Nós fizemos isso também no UGT, porque assim como estamos a falar na ciência, o objetivo do sindicalismo é no meio masculino. Também nós temos graves problemas. Nós vamos também fazer, não sei como é que vai ser, os planos de igualdade também dentro do objetivo dos sindicatos. Não sei como é que vai acontecer, mas propusemos a fazer isso. Eu acho que quando nós falamos, por exemplo, eu sou química já agora, sou química também, e devia estar a acabar o doutoramento agora na área de energia, só que continuo nesta parte. E eu acho que nós devíamos, nos sindicatos, e posso dizer na Europa, porque é que obrigam neste momento? É que para conferências, para organizações, é obrigatório 50-50. 50% de homens, 50% de mulheres. E nós, quando eu vi aquela conferência em que são químicos e físicos, em que maioritariamente as químicas são mulheres, não é? E vejo só 10, uma porcentagem de 10%, ia ser obrigatório, nós devíamos fazer isso, obrigatório 50% de homens e 50% de mulheres. Nós devíamos fazer isso nós também. E aqui também nesta conferência, se calhar, porque como há mais especialistas mulheres, vamos pôr os homens, obrigá-los a vir aqui, porque eles ficam muito aflitos quando têm de discutir. Há um moderador, eu vi, não só moderar, a falar sobre isto. Ficam muito. Eu posso dizer que fizemos há pouco tempo uma formação de um dia sobre negociação coletiva e obrigámos a que fosse 50% de homens e 50% de mulheres. Nem calculam quando foi bom. Porque nós, muitas vezes, também não temos conhecimento do lado deles. Quais são as dificuldades que eles têm? E vice-versa. E o podermos falar todos em conjunto é extremamente importante. Por isso, eu dou-vos os parabéns. Foi excelente. Já me ultrapassaram um bocadinho que eu queria fazer isso no GT, mas se calhar vou convidar algumas para o ano para trabalharmos este assunto. É um assunto que para mim me diz muito. E queria acabar aqui a possibilidade de estudo sobre as mulheres. Eu acho que, eu por exemplo, gostaria de alterar um bocadinho o doutoramento de energia para a área das mulheres, porque há muito pouco tempo nisto. Mas era o meu problema, que é ficar nas engenharias, porque eu sou da engenharia, como é que eu vou fazer? Eu ando a ver de que forma é que eu consigo fazer isso. Eu fazer um estudo das mulheres e ciências, mas que seja na área tecnológica. Porque, efetivamente, há mulheres na área tecnológica, só quando chegam lá acima, elas não aparecem. Elas não aparecem. E o problema é que nós não temos, não existir mulheres em lugar de decisão, vai ser sempre um problema. Agora, só queria deixar isto, nós somos as educadoras. E se calhar estamos a educar mal os nossos filhos. Eu peço desculpa, mas é isto. Somos professoras, somos mulheres, eu sou mãe, tenho um rapaz e uma rapariga. Estou a tentar, pelo menos o mais pequeno, tenho uns 12 anos, vou tentar educar de forma diferente. Será que consigo? Por isso temos que também alterar um bocadinho as nossas mentalidades. É só e muitos parabéns pelas coisas que têm apresentado agora. Obrigada pelo seu contributo. Perguntas? Passava então a questão à... Eu queria pôr uma pergunta. I would like to ask to Rosemary. I would like to ask you about do you think there is any difference about policies in what concerns gender equality between universities with gender equality plans and the others that don't have? Because I know that some of the universities have, or they have codes for best practice. But this is not a general rule, I think. So I would like to think. Can I ask another question? Yes, thank you for your very interesting presentation. But I was wondering if on this issue, well, we know that women are excluded from
leadership jobs in the university. But, this is really a rule, a general, a massive rule. But there are certain kind of men that are also excluded from these top positions. What I mean is that, and I think the crisis has shown this very obviously, there is a certain profile and trajectory, male trajectories, that are also excluded from this. I think that it would be perhaps very interesting to have a comprehensive understanding of these exclusion, to think together these two cohorts that share the same exclusion. Perhaps we could understand other logics that are working on this process. So shall I take the point about the rules first? Because I think what has happened in the UK is that since they have had this scheme called Athena Swan, which is about women in science departments, that has focused attention on not just having a set of things that you're supposed to do, but actually showing that you've done them. And you have to show how you've done them, you have to show what effect it's had on people in the department. And then it has to be submitted to a national body who decides whether you get a particular award. So I think that has been quite effective. The problem is there isn't a parallel in the other disciplines. So it's really only science, technology, engineering, maths, it's not the other disciplines. So that's the disadvantage. But I think it has worked because people have had to do real things and show that they've done them. So you can't just say, we've introduced something, and they say, well, what effect has it had? So that I think has actually made quite a lot of difference. But the problem is it's not equally resourced in different institutions, and obviously it costs money to do some of those things. Coming to the kind of, who is excluded from leadership roles, I suspect in your system in Portugal that may be worse than in the UK because of the way that people are elected. Because if you put a group of people together, and that excludes women, it excludes gay men, etc., it excludes transsexuals, I think that's the issue. That in a sense, if you're putting a group together and you're then putting them forward for election, they are more likely to go for the stereotype. So actually, that's worse in your system than it is in ours. Because those people do get through, not many of them, but some of them do, because it's a different kind of system and it operates in a different way. But I think there's also an issue about which are the jobs that people don't want to do in terms of leadership. Because I think that the worst job probably is being head of an academic department. Because you're caught in the middle. You're not part of the leadership and you're not part of the academics. And that's the job nobody wants. But the problem is that if you don't get that experience, that horrible word, line management, I don't know what that really means, but then you're not going to get any further because people are saying, but you haven't done this thing. So I suppose that one of the things that you could do is to work on kind of making that role more attractive. And then you might begin to kind of get some of those excluded groups into that. If they get past that level, they'll probably succeed if they want to. But because they don't ever go for those roles, either because they don't like them or they think that they will be excluded, then they never get to the next kind of level. Mais alguma questão? Eu gostava de dizer alguma coisa relativamente ao que disse a doutora Maria. Temos de ser breves para encerrar aqui a sessão. É só um comentário relativamente ao que disse a doutora Lina. É assim, se nós tivéssemos 50% nesta mesa, os homens estariam a beneficiar largamente de uma discriminação positiva, porque eles não são 50% dos investigadores nesta área. Não é? Aliás, portanto, teríamos que andar a pescá-los, não é? E não sentirem essa dificuldade. Pois, mas se as pessoas não fazem trabalho relevante, se não fazem trabalho relevante, porque é que nós não vamos dar o fora? É isso, essa é a questão. Agora, quando dissemos nós as culpadas do sexismo,
Não pode ser. É que nós somos as vítimas e ainda somos culpadas. Não, só queria referir uma questão em que vários estudos, e há um muito recentemente, aliás foi noticiado nos jornais, que diz que não é a família nem a escola, são os pares os que têm mais influência na educação das pessoas. Por isso é esta ladies culture que nós tivemos aqui a ouvir falar, que é mais importante na educação dos nossos filhos e filhas.